Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, que faz vibrar os nossos sentimentos mais purificados. E que estes sentimentos se expandam em nossos corações nesta hora, em que buscamos Jesus em nossas vidas, para nos curvarmos diante da grandeza do seu amor e da sua misericórdia e suplicar humildemente que seu manto de luz se estenda por todos os aflitos, onde quer que haja dor, desesperança, aflições, possa haver corações amigos trabalhando e servindo em seu nome, Senhor. Possam estar as mãos estendidas para todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Ampara-nos nesta hora, Senhor, confiantes que estamos na sua justiça. Mestre querido e bom, que as equipes espirituais responsáveis por este Evangelho encontrem em nossos corações as sintonias do bem e da verdade. E confiantes, Senhor, agradecidos, iniciamos as reflexões do Evangelho de hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo A Fé Transporta Montanhas, e o item que nós vamos entrar hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Vamos compreender essa frase dizendo assim: os sentimentos nobres são a força do espírito. Se os sentimentos nobres é a maior energia vibrante em nós, são eles que movem as nossas ações nobres. Sem sentimentos edificados, não existem ações nobres. Existem ações, feitos. Mas nós estamos dizendo aqui que para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, ou seja, mover em nós os nossos melhores sentimentos, que ao vibrarem em favor uns dos outros, construímos a nossa obra. O Evangelho é claríssimo em dizer que a fé é que gera a esperança de progresso, ou a progressividade da esperança. Porque o espírito esperançoso, ele realmente aceitou no seu coração, nos seus sentimentos, a justiça de Deus. Aceitou plenamente. Sabe, sente e vive que estamos sendo regidos por leis sábias que conspiram a nosso favor sempre. Sente e vive e testemunha que o seu fardo não é mais pesado do que pode carregar. Vivencia intensamente que as provas que estamos vivenciando ao longo da nossa existência são criações minhas, porque Deus não cria o mal. E se ainda há o mal efêmero, é porque eu crio esse estado contrário ao bem para mim. Sente, vive e vibra isso com alegria e esperança,
de que o planejamento reencarnatório que nos foi recebido, com a nossa anuência, maior ou menor anuência, é o caminho da nossa felicidade, que não é a felicidade do mundo. A fé, ela possibilita que a resignação, de acordo com os grandes testemunhos que a vida nos convida, é um estado construído dos seus sentimentos, resignado. E todos esses sentimentos são obras. Um espírito pode ser experiente na resignação, essa é a sua obra de fé. Um espírito pode ser experiente na renúncia, essa é a sua obra de fé. E é sob esse aspecto que ele terá fé. Porque a fé nós vamos construindo à medida em que os valores se estabelecem. Como nós temos poucos valores, a nossa estruturação de fé é referente a estes valores. Então, eu não posso dizer que eu tenho fé naquilo que eu não tenho nenhuma experiência. Eu posso ter entendimento, conhecimento, sem vivência nenhuma. É certo que quando aquilo já nos cala fundo, a nível do entendimento, e a aceitação com a razão já se faz, nesse momento nós estamos prontos para começar a estruturar o sentimento. Olha que espetáculo, né? Que Jesus nos oferece. Então, a minha consciência está lúcida, aquilo é uma grande verdade, tão verdade que me moveu a nível de sentimentos. E eu passo, então, a fazer experiências mínimas que sejam para eu construir aquele valor. Então, por isso que o Evangelho diz que a fé é a mãe de todas as virtudes. E nós queremos fazer uma mínima associação a cada vez de que nós estamos buscando nos conhecer como espíritos. E precisamos nos conhecer como espíritos sob o aspecto da fé. Como é a fé em minha vida? Como ontem fora dito, muitos de nós nunca pensamos se temos ou não fé. A maioria achava até que tinha. Outros que nunca questionaram sobre isso. Mas, para eu me conhecer como espírito, eu preciso sentir como é a fé para mim. Como eu me construí no aspecto da fé ou não. Se eu fui para o caminho do materialismo, se eu fui para o caminho do ceticismo, se eu fui para o caminho da incredulidade ou da credulidade cega, dissociada do discernimento. Crer por crer em um sistema de crenças que não me atende à necessidade, porque não é uma experiência. É muito importante nós percebermos que esta fé só se estabelece como um sentimento nobre se estivermos curvados perante a lei de Deus, humildes. Se nós não nos curvarmos perante a lei de aceitação plena, não haverá fé, porque a base de todos os sentimentos é a humildade. Sem humildade não há aceitação. Porque nós somos aqueles que dizemos assim, eu sei, mas eu não sinto. Eu sei que você tem valores, mas eu não sinto. Eu não sinto. Eu sei que isto é certo na minha vida, mas eu não sinto, portanto não aceito. E reluto. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. O que é a caridade? A caridade é o amor na forma operacional. É a experiência do amor nos nossos relacionamentos. A caridade não são feitos de fraternidade, arroubos, de altruísmo, que todos nós já temos, somos capazes de mobilizar recursos para socorrer a fome, para socorrer a dor, para socorrer a quem está ao desalento. Mas isto ainda não é dar de nós mesmos. Então,
para que essa caridade se faça, o espírito tem que ter uma fé como uma chama que move as suas ações. Ele é ativo no bem constante. Então, é muito relevante nós compreendermos como a casa espírita, nesse novo período que ela adentra, que isso está no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 5, vocês vão ver os períodos do Espiritismo, e que nesse momento em que é anunciado uma era de regeneração interna, porque não é coletiva, nós estaremos entrando nesse passo da aplicabilidade, porque é uma doutrina que nos abasteceu, que nos iluminou, mas que agora precisa mover ações internas de transformação. E sem essa chama da fé, é impossível nós desenvolvermos um estado de esperança. Ontem conversávamos com alguns amigos que estão diante dessa pandemia, da dor coletiva do planeta, bastante desarvorados, inseguros, com muitos receios, o que é natural da nossa natureza. Mas nesse momento que nós vamos aferir como eu sou no aspecto da fé. Eu estou seguro, confiante, esperançoso de que tudo o que nos acontece é mesmo para o melhor, inclusive comigo? Porque a gente diz essa frase, é para o melhor quando é para alguém. Mas se é com os meus, na minha casa, com os meus familiares, será que eu estou nesse aspecto esperançoso e confiante que é tudo para o bem, que há uma necessidade evolutiva que só vai gerar benefícios para todos nós? Essa é uma reflexão. E a Casa Espírita necessita fomentar nos seus trabalhadores experiências enriquecedoras. Porque nós já estamos prontos para ir ao encontro de alguém que está sofrendo, mas nós muitas vezes não nos resolvemos em relacionamentos pequenos, onde a verdadeira caridade precisaria existir para que esse estado de motivação, de esperança, seja uma verdade para nós. Quando nós ilustramos com os primeiros cristãos os seus testemunhos de fé, alguns de nós dizem assim, mas eles eram os apóstolos, eles eram preparados, eles eram aqueles que há milênios conviviam com Jesus, mas nós estamos desde aquela época juntos também. Desde a primeira hora nós estamos juntos. E que caminhos fizemos uns com os outros? Então, a Casa Espírita, que só instrui, que só, não que seja pouco, mas que não avança além da instrução, do conhecimento e dos afazeres, dar passe, falar do Evangelho, ir à creche, a isso, aquilo, outro, ela não adentrou ainda esse novo momento do terceiro milênio, que é nós aprendermos a ser fraternos, amigos verdadeiros, sermos uns pelos outros de verdade. Nesse momento que nós estamos olhando para a nossa casa espírita e buscando um caminho para conhecer a nós mesmos, e nesse processo de conhecer a nós mesmos, olharmos para quanto de fé nós já temos construído em nossa intimidade, é sempre importante que a gente busque os exemplos daqueles que souberam construir a fé como obra na sua intimidade.
Então, nós temos feito essa pergunta na identificação de nós mesmos, se nós temos fé, ou se ainda somos espíritos incrédulos. Se não estamos suficientemente convencidos do espírito que somos, da presença de Deus em nossa vida, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe como realmente o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós pensamos em fé, vem à nossa mente muitos espíritos. Certamente um dos mais fiéis é Paulo. Então nós perguntamos, Saulo era religioso, mas ele tinha fé? Absolutamente não. Ele tinha crenças. Crença não é fé. E aí, ele desenvolve, após o encontro com em Damasco com Jesus, a sua fé. E quando Emmanuel se propõe a trazer Paulo e Estevão, logo no prefácio, ele faz algumas considerações. Então ele diz assim, que naquele momento ele estava trazendo aquela obra, não de maneira nenhuma como uma situação de homenagear aquele espírito. Porque, obviamente, o espírito que foi Paulo não precisa disso, de nenhuma homenagem. Então ele deixa claro no texto qual era mesmo o objetivo de trazer aquela obra. Então ele traça ali por que mesmo, quais eram os objetivos. E ele diz assim, que o primeiro motivo dele ter trazido aquela obra de fé era que as igrejas, entre aspas, entendendo então os centros espíritas, as casas espíritas, as igrejas estavam amornecidas, mornas. Um outro motivo é que haviam entre aqueles que professavam a doutrina e o espiritismo falsos desejos nos diversos setores do cristianismo. E ele ainda continua, com uma forte tendência à ociosidade do espírito e a manifestação do menor esforço. Distanciados voluntariamente do trabalho justo, com rogativas sobrenaturais em relação ao céu, rogando ao céu, a Jesus, a Deus, proteção, amparo, na base do menor esforço. Então ele estava retratando a casa espírita daquele tempo. E vamos pensar que aquele tempo as casas eram estabelecidas com espíritos altamente compromissados com Jesus. E ele então diz que em função disso ele estava trazendo a obra para que nós espíritas
pudéssemos mergulhar o nosso pensamento na atmosfera espiritual de Paulo e rever a nossa forma de pensar e ser nas nossas, entre aspas, igrejas. E então, ainda dentro dessa introdução, ele diz assim: nesses templos e devotos entregando-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Então nós não podemos olhar para essa introdução sem fazermos um diagnóstico bem coerente das nossas casas, dos nossos trabalhos, para que nós possamos investigar em conjunto se ainda não nos encontramos assim. Porque se nós vamos falar de fé, obviamente que não dá para seguirmos nesse caminho sem essas interrogações extremamente importantes. E para finalizar essa introdução, ele diz assim: e finalmente a obra, ela se estabelece, para demonstrar que antes de nos tornarmos cristãos, ele fala que há um abismo entre nós e o Cristo. E esse abismo, ele é construído pelo que pensamos, pelo que sentimos e pelo que fazemos. Que antes de sermos cristãos, há um abismo. E que para transpor esse abismo que existe entre nós e o Cristo, é necessário que nós entendamos de maneira definitiva que nós não transpomos esse abismo se nós não nos colocarmos imediatamente numa ação de cooperação. Porque sem a cooperação não existe amor. Então ele diz ali que para que haja construções espirituais em nós, para que possamos transpor esse abismo, nós teremos que cooperar uns com os outros fortemente. E é a partir desta cooperação que ele estabelece entre todos os espíritos que vão cruzar o caminho dele após o encontro com Jesus em Damasco, nas cercanias de Damasco, é esse processo de oferecer para o outro e aceitar do outro a cooperação que nós vamos transpor esse abismo. E que então, essa fé que nós queremos estruturar em nossa intimidade, que é uma construção advinda da experiência, da vivência que nós temos uns com os outros ou conosco mesmo diante de situações muito delicadas da nossa vida, isso se estabelece dentro desse ideal de cooperar. E aí nós vamos precisar dar nomes, porque teve uma época aqui na nossa casa que os encontros de sacramento, eles eram muito disputados entre os evangelizadores porque as vagas eram mínimas.
E todos nós desejávamos ir sempre. E não era possível. E uma certa ocasião, um amigo espiritual se comunicou, e próximo a esse momento, e ele disse assim para nós, que o encontro era para evangelizadores de espíritos. E que nós pensássemos bastante, cada um de nós, quem estava realmente evangelizando espíritos. E que nós colocássemos no papel o nome dos nossos evangelizadores, dos nossos evangelizandos. Quem nós achávamos que estávamos mesmo evangelizando. Que a nossa atuação naquele espírito era tamanha que nós poderíamos nos considerar evangelizadores. Então, me relembrando a esse momento, é muito importante que a gente, nesse momento da nossa vida, que a gente dê nomes, assim, bem claramente. Com quem que eu coopero? E quem coopera comigo? Porque às vezes a gente diz, não, mas eu coopero. Mas com quem? Cadê o nome, a lista de quem você coopera? E quem coopera com você? Então, para que nós possamos realmente transpor esse abismo, é muito importante que nós nos tornemos espíritos altamente cooperadores uns dos outros nas tarefas que nós realizamos. Porque ainda na introdução, uma coisa espetacular que Emmanuel diz para nós é assim: todos os homens menos rudes, e aí cada um se põe nessa situação ou não, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. É inegável que Jesus, em todas as existências que nós temos na Terra, nos convoca. Obviamente que nós temos falado não. Mas Ele nos convoca. Todas as existências. Nós temos sido escolhidos para a tarefa, para o trabalho, para o testemunho. Então, esse é o momento, né, de nós começarmos a pensar na construção dessa fé que se constrói no âmbito das vibrações da cooperação. Quanto mais a gente coopera, mais experiente. Quanto mais a gente aceita a cooperação, mais humildes. E assim nós vamos fazendo essas construções espirituais. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva, que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo aonde quer que nos encontremos. Que quando um olhar, Senhor, cruzar o nosso, nós possamos dizer: irmão, eis-me aqui.
Porque estando para aqueles que nos buscam, estaremos contigo, Senhor. Que nós possamos cooperar uns com os outros, estendendo as nossas mãos, nossos corações, para servir em seu nome. Que estejamos, Senhor, uníssimos nas nossas casas espíritas, trabalhando em seu nome, aprimorando a nós mesmos, nos tornando amigos dos amigos, companheiros uns dos outros, lembrando-nos que o Senhor nos afirmou que seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Que a nossa casa espírita, Senhor, e todas as casas do Brasil sejam assim reconhecidas pelo trabalho que estamos fazendo uns com os outros, de nos amarmos. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que se encontram hospitalizados, enfermos em seus lares, necessitados de amparo espiritual. Que recebam nesta hora a luz do seu amor e possam estar saudáveis, se recuperando, para que ao retornarem às atividades possam transpor os abismos do homem velho com o homem novo a ser construído. E nós outros, Senhor, queremos te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada. E aqui, Senhor, estamos desejosos de servir em seu nome, aprender as tuas lições e tornar a nós mesmos espíritos lúcidos, dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor nos ampare, agora e sempre.